Seja muito bem-vindo ao podcast da Nato Master. Vamos falar mais uma vez sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Nas redes sociais ele compartilha aí muitas dicas importantes sobre saúde e qualidade de vida de forma natural. E a gente sabe aí, os antepassados já tratavam, curavam até doenças através de plantas. E por que a gente perdeu, né, toda essa nossa essência, tudo isso que é tão importante dentro da nossa cultura? Ele vai explicar, mas antes disso, eu vou falar todo o currículo dele para você já conhecer um pouquinho. Ele é bioquímico com ênfase em alimentos, farmacêutico, empresário e pesquisador, PhD em produtos naturais e suplementação. Nós vamos agradecer imensamente a presença do Dr. Rogério Veiga. Muito obrigada, doutor, por estar aqui neste podcast. Eu que agradeço a oportunidade para estar falando aqui, né, sobre produtos naturais, sobre nutracêuticos, suplementos, que tem feito tão bem aí para as pessoas, né, para a população, e é uma coisa que as pessoas estão adotando cada vez mais, então estou aqui para ajudar, acima de tudo. Sem dúvida. Me conta um pouquinho da sua trajetória, o que te incentivou, motivou a ir para essa área? Porque você entrou lá a primeira graduação, farmácia, né? E aí você poderia ir para várias áreas diferentes. O que realmente te Sim, motivou a ir para a fitoterapia? bem, eu tenho raízes, né, nessa questão da farmácia, né, tenho a minha avó paterna, né, que era farmacêutica, e a minha avó materna portuguesa, que tinha lá os conhecimentos ali, tradicionais, né, que ela trouxe lá de Portugal, né, aquela coisa de você utilizar aquilo que está ali no quintal, né, uma melissa, uma hortelã, uma marcela, enfim. Então, eu acabei trazendo isso, né, para o meu trabalho, né, para minha profissão. Lógico que eu tive várias questões aí relacionadas a curiosidades em relação aí ao mundo farmacêutico. O mundo farmacêutico ele é muito amplo, né, ele é muito vasto, né, mas principalmente relacionado a resultados, né? Resultados e segurança, né? Trabalhar com produtos naturais é isso, né? A gente consegue, acima de tudo, ter resultados com segurança. Hoje a gente tem muitos aí, né, muitos suplementos, muitas indicações. O que Sim. se tem realmente de segurança em relação a esses suplementos que a gente encontra com facilidade, muitas vezes em lojas de produtos naturais? Fora do Brasil é até muito mais comum. Estava conversando com você que a gente vai no Sim, supermercado e você tem uma gama de produtos enorme, vários produtos, suplementos para qualidade de vida, bem-estar, emagrecimento, enfim, para tudo. No Brasil é um pouco mais restrito, mas a gente sim, tem bastante segurança em relação à efetividade, não só na sim. prevenção, como também no tratamento de doenças, né? Sim, a gente tem aí, né, uma autarquia sanitária que é consagrada mundialmente, que é a Anvisa, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, quando você utiliza um suplemento que você tem lá uma indicação, uma recomendação de uso, aquilo tem tudo um embasamento, né? Porque para chegar até ali precisa ter um estudo de eficácia e segurança, né? E junto a isso, a gente tem também o trabalho aí dos profissionais da área da saúde, né? Trazendo orientação, que é uma coisa bastante importante, né? Então é um trabalho em conjunto, né? É uma preocupação constante, né, com a questão da segurança, que vale lembrar, é importante que tenha resultado, sim, mas acima de tudo tem que ter segurança de uso, né? A gente tem alguns suplementos, né? Por exemplo, o própolis verde, né? Que é amplamente estudado e que Sim, tem uma sim. função importante. Fala um pouquinho sobre o própolis verde em específico e como ele pode contribuir para a saúde. Então, a gente tem diversos tipos de preparações, né? Muitas delas, inclusive, estão incluídas aí no nosso dia a dia, né? Como temperos, até mesmo aí como uso tradicional, né? Uso corriqueiro, né? A própria própolis, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente vai até uma drogaria, a gente tem lá o farmacêutico para orientar o uso, né? Às vezes até nutricionista, né? Algumas farmácias aí de manipulação tem farmacêutico, nutricionista. Então, esse trabalho ele é muito importante. Então, a gente tem a própolis verde aqui na região sudeste, como sendo a própolis endêmica, né? Que é aquela que as abelhinhas, né? A apis mellifera vai lá, recolhe o material de uma espécie, são várias espécies vegetais, mas especificamente, né? Principalmente a Baccharis acunculifolia, que é o alecrim do campo, e é considerada uma das própolis mais seguras que existem no mundo, né?
Inclusive, ela pode ser associada aí dentro de tratamentos aí com antibióticos para vencer problemas de resistência, né? Bactérias multiresistentes aí que são causadoras aí de vários óbitos, né? Através aí dessas infecções nosocomiais, né? Que são adquiridas dentro do hospital, né? Naquele ambiente ali onde tem aquelas bactérias que estão sendo expostas a diversos tipos de antibiótico. Chega a ser desesperador, né? Então, qual que é o antibiótico que eu vou utilizar? Então, muitas vezes, utilizando concomitantemente ali dentro da proposta terapêutica com a própolis verde, você consegue vencer esse grande obstáculo. Muito interessante. E hoje, as principais indicações da própolis? A própolis verde, ela tem diversas indicações, ela tem sido utilizada até para pacientes renais. Tem um potencial muito grande de exportação, né? Tem aí o Japão como um dos principais importadores de própolis verde, né? E, inclusive, a própolis verde aí sendo associada, né, com curcumina, com minerais como zinco, vitamina C, selênio. Então, tem essa facilidade também. É lógico que precisa ter conhecimento, né, para se fazer essas associações. E a gente volta naquele assunto, né, da questão das preparações. Então, por um lado, algumas preparações que fazem parte aí, isso trazendo sempre aí o foco principal na segurança, que a gente pode estar utilizando, como, por exemplo, como temperos, dentro de um suco, dentro de um shake, que é uma coisa, que é aquela coisa da farmácia, né, dentro da nossa casa, né? Inclusive, alguns colegas levantam muito essa bandeira, né? A E farmácia a natural, né? farmácia natural, então, a questão, né, de saber fazer uma feira, né, saber fazer um mercado, e na verdade são somas, né? É uma soma aí de diversas preparações, de diversas naturezas, e não querendo desmerecer também os medicamentos sintéticos, como a gente falou aqui dos antibióticos, né? Assim como outros aí, Que são que necessários, são são importantes, necessários, né? A são gente, importantes. você não é contra, né, É tudo a alopatia, ferramenta. né? Mas que você pode associar ou trazer outros benefícios, né? A gente, Exatamente. essa série de entrevistas que nós estamos fazendo, nós estamos focando bastante no emagrecimento de forma natural. Ah, sim. A Natomaster, a gente fala muito sobre queda de cabelo, sobre a Sim. beleza, estética, autoestima, mas a gente entende que o corpo, ele não é só um ponto, não é só cabelo. E muitas vezes a Sim. queda capilar, ela está sendo ocasionada por diversos outros fatores, inclusive o uso de medicamentos, o estresse prolongado, o excesso de Exatamente. peso. Então, a pessoa que está muito acima do peso, ela pode também, pelo processo inflamatório do corpo, Exato. ela pode ter como consequência uma queda capilar. Quando a gente fala de excesso de peso e terapias naturais, a gente tem ferramentas suficientes para falar que existe sim uma alternativa ao emagrecimento que não sejam as famosas canetinhas Sim. ou alguns tratamentos mais químicos. A gente pode seguir primeiro por uma alternativa mais natural? Sim, o que é importante é que cada indivíduo é um indivíduo, né? Então a gente tem que investigar a causa que está levando aquele sobrepeso, aquela obesidade, né? Então tudo é um conjunto de fatores. Então o trabalho feito de uma maneira individual é interessante, mas tem aquelas questões, aquelas situações que não variam de indivíduos para indivíduos, né? Então, por exemplo, né, um sono de boa qualidade, prática de atividades físicas, porque a gente sabe que quando a gente associa esse controle de peso corporal à prática de atividades físicas, isso daí faz liberar diversos mediadores, diversos neurotransmissores, diversos hormônios aí que trazem benefícios. Na verdade, o que é interessante é controlar peso corporal, fazer manutenção de peso corporal com promoção de saúde em paralelo, né? Porque pode ter certeza, né, que se você pegar os exames daquela pessoa que está com sobrepeso, alguma coisa ali vai dar alterado, seja uma função tireoidiana, seja questões hormonais, isso é uma coisa que tem muito a ver com a idade, né? Por exemplo, menopausa, né? Enfim, climatério, enfim. Então, assim, o trabalho feito da maneira correta, né? É um trabalho que você explora ali e traz, faz com que as pessoas venham adotar
esses bons hábitos, né? Os bons hábitos são importantes, eu acho que é uma associação de fatores, e a gente pode Sim, associar principalmente a fitoterapia com o uso de chás, o uso de shots, o sim, uso de nutracêuticos, né? nutracêuticos. A gente tem, né, algo que já foi devidamente estudado, que tem o seu benefício, que é a laranja-moro. Sim, eu Então, sou eu gostaria que apaixonado por fale um pouquinho ela. sobre a laranja-moro, como ela atua e quais são os benefícios do Então, a emagrecimento. laranja-moro, ela traz benefício ali, tanto dentro da célula do tecido adiposo, né? Que é ali o adipócito, né? Melhorando ali a questão da queima da gordura. Ela também influencia na parte vascular, melhorando ali perfusão. Ela age também ali na questão da digestão, também melhorando ali, diminuindo a absorção de glicose, por exemplo, depois que você metaboliza o carboidrato, inclusive isso é uma coisa, né, importante de se lembrar, né, que as pessoas têm falado cada vez mais aí da questão aí de dieta cetogênica, né, paleolítica, né, o quanto que é importante os jejuns, né, o quanto que isso tem de importância aí para estar se incluindo no nosso dia a dia, Você né? é a favor ou contra as dietas jejum intermitente, dietas low carb? Qual que é o teu posicionamento em relação a isso, levando em consideração um todo, né? Claro que o ideal seria tratar cada indivíduo, né, Sim, com as suas sim. características únicas, mas qual que é o seu posicionamento levando em consideração a população como um todo? Traz benefícios ou o risco é aumentado? Uma coisa leva a outra, né? Então, uma pessoa que tem o hábito ali de jantar 10 horas da noite é muito mais difícil do que uma pessoa que tem o hábito de jantar às 5h30, 6 horas da tarde, por exemplo, da noite, da tarde, né? Para fazer essa questão da transição. Porque o importante é que a pessoa coma no máximo, estourando ali, faça a última refeição ali às 19 horas. É lógico, de vez em quando aparece uma festa, que é num restaurante, enfim, né? Mas assim, de uma maneira geral, né? No dia a dia ali com uma maior frequência, né? Evitar comer à noite, É isso né? porque o que acontece Evitar. à noite a gente tem a liberação de hormônios de reparação. Então, à noite, Exatamente. enquanto você dorme, né, Isso. você tem a liberação de melatonina, de outros hormônios que vão trabalhar na recuperação do teu corpo. Exata- Então, imagina, o desgaste do dia inteiro, tudo aquilo que você fez, à noite é o momento que ele vai reparar. Se você come muito tarde, o que vai acontecer é que o teu corpo, ao invés de reparar, ele vai ter que trabalhar na digestão de alimentos. Então, você Sim, vai ter um comprometimento não só na reparação, na recuperação do teu corpo, como você também tem um comprometimento aí na sua digestão. E aí você tem exato. um sono de péssima qualidade, menos hormônios do bem-estar e do emagrecimento serão liberados, porque o Sim, hormônio também que ajuda nesse processo de emagrecimento é liberado à noite durante o sono, você não tem. Então, consequentemente, você tem um aumento de apetite no café da manhã. Então, exato. acabam entrando todo em um ciclo muito ruim, né? E esse ciclo vai levando a cada vez mais você ter dificuldade de emagrecer, procurar alternativas que não são válidas Exato. e causa também uma frustração. Porque você vai tentando várias alternativas, você inclui aquilo porque, claro, né? A pessoa tomou a cápsula de laranja-moro, emagreceu, ela vai e indica para a amiga que também está com excesso de Sim, peso. Só que a amiga tem um estilo de vida totalmente diferente. Ao invés de jantar exato. às 19, ela tem um jantar dela às 23, né? Então ela come Exato. muito tarde. Então, tudo isso vai comprometer também o resultado. Mas a partir do momento que você resolve, olha, não, eu entendi Se disciplinar que eu mais. preciso queimar essa gordura, esse excesso de gordura que Sim, provoca todo esse processo inflamatório que pode levar não só a queda de cabelo, como outros fatores tão importantes, porque a queda de cabelo é só um sinalizador, né, doutor? sim, A queda de cabelo só está falando assim, opa, tem alguma coisa acontecendo no teu corpo, olha mais sim. para o teu corpo. Mas ela também é um sinalizador muito grande, que é o processo inflamatório ali no teu corpo ou a produção de hormônios está comprometida. Exato. Então é todo um ciclo, trazer qualidade de vida. Muitas vezes nós estamos muito imediatistas, né? A gente quer uma resposta rápida, a gente quer tomar alguma coisa e logo hipertrofiar, né? Então eu estou indo para Exato. academia, eu quero como que em Tomar 2 meses eu não bombas fiquei aí. bombada? Como isso? E aí você vai, começa a usar algumas ferramentas que terão seus efeitos colaterais. É, Sobrecarrega, né? que Por muito, exemplo, sibutramina, por exemplo, traz problemas relacionados à libido, né? Muitas mulheres ficam aí anos com problemas da libido, né? Porque que é aquele imediatismo, né? Aquele resultado rápido, né? E as próprias canetinhas, né? Que tem veiculado ali a liraglutida, né? Que são ali os semelhantes ali ao glucagon, que é o que a gente quer que a gente libere à noite, só que tem que ser de uma maneira
natural, né? Que no processo de jejum, a gente tem que liberar, produzir, né? E liberar o glucagon naturalmente, porque foi visualizado, né? Percebeu-se que ocorre a perda de massa muscular, perda de massa magra mediante o uso dessas canetas. Então, Então você tem você uma quer ilusão, né? construir, você precisa, você está entrando no processo de envelhecimento, avançando na idade e está perdendo massa magra. Então, quando você tem que ganhar, você está perdendo, né? E Então, aí né? você tem também as falsas magras, né? As falsas magras, que é a pessoa que olha e Exatamente. fala assim: ah, não, eu sou magrinha, não preciso me preocupar. E aí, quando Exatamente. faz um exame, ela tem 40% de gordura, é uma coisa assim Exatamente. absurda. E essa quantidade de gordura, ela impede, inclusive, a produção de alguns hormônios importantes para a vida. Para a Então, você vida. falou, a libido precisa de É. alguns hormônios específicos. Se essa mulher não se alimenta bem, e ela muitas vezes vai procurar tratamentos, né? Vai procurar outras ferramentas, sendo que a origem está apenas em melhorar a qualidade do sono, se alimentar melhor, colocar ferramentas naturais ali que vão Sim. auxiliar no processo. Não, e tem, assim, ferramentas que eu sou apaixonado, como a própria semente de uva, né? Extrato de semente de uva, que é uma coisa maravilhosa, que traz também a parte aí da saúde hepática, né? Que é uma coisa que ocorre de uma maneira silenciosa, quando a pessoa vai descobrir, até mesmo os cálculos biliares, né? A pessoa vai descobrir já é tarde demais, que está bem relacionado aí, principalmente a excesso de ingestão dos carboidratos refinados, né? Que é uma coisa que é legal, que a laranja-moro, quando ela é administrada no final da tarde ali, junto com picolinato de cromo, por exemplo, também ajuda a inibir, né, essa vontade de comer doce ali pela noite, né? Então tem estratégia de utilizar picolinato de cromo com laranja-moro, por exemplo, antes do almoço e antes do jantar ou antes da tarde. É uma Que ela estratégia ajuda interessante. a tirar essa vontade de comer doce. Se você traz junto ali com a semente de uva, ela já está ajudando, né, está sendo utilizada ali na ajuda ali de estar eliminando o problema pré-existente, que muitas vezes já é um problema hepático, né? Por exemplo, doença hepática gordurosa não alcoólica, que é uma coisa aí que está, né? A famosa esteatose hepática, que é uma coisa que está cometendo uma grande parte da população, então Por que você você vai acha que somando. tem causado tanta gente com problemas hepáticos sem nunca ter consumido álcool? Porque antigamente a gente via, Exatamente. né? Ah, a pessoa teve um problema no fígado, bebia, né? Já associava o consumo de álcool. E Sim. hoje a gente vê muita gente que está com problema no fígado, recorrendo a transplantes, recorrendo a Sim. situações sem nunca ter bebido. E Então, aí essa ela até questão fala, do. né? Ela até fala assim: ah, eu sempre fui natural e nunca bebi, estou passando por uma situação dessa. O que você acredita que tem levado? Então, a gente vê que quando a gente fala relacionado a um determinado tratamento, a gente não pode falar somente relacionada à matéria-prima, a gente tem que falar também relacionada à preparação, né? Por exemplo, ingestão moderada de vinho de boa qualidade até ajuda nessa questão, Opa, boa não notícia! é? Repita, doutor, que essa informação é importante. Tem que ser vinho de boa qualidade, né? Sem É, adição de sim. açúcar, né? Ali durante as refeições, que já é um hábito mediterrâneo, né? Que são as dietas do Mediterrâneo, que são ricas, Exatamente. né? Então, lógico, se você faz uso exagerado e alia a essa condição de estar fazendo refeições, aí, ingestão de refeições hipercalóricas, aí vai trazer problema, né? Então, aquela comida de boteco lá, com um monte de cerveja, etc. Tá Coloca um uma monte coisa de muito queijo. corriqueira, se for uma coisa muito rotineira, tal. Então, é a maneira como você aplica essas preparações, né? A própria cerveja de boa qualidade, artesanal também, ela traz benefícios, né? Ela é fonte de lúpulo, ela acaba trazendo aí equilíbrio emocional, enfim, né? E tem o tal do CBD que tanto se fala, né? Uma cerveja de boa qualidade, ela é rica em CBD, né? Que é muito importante para controle de ansiedade, por exemplo, né? Mas tem que ser da maneira correta, da forma correta, né? Então, ferramentas como inositol, por exemplo, que é um nutracêutico que ajuda exatamente na regulação dessa questão da liberação de insulina, que você comentou muito bem, né? Que você vai estar liberando lá por volta das 10, 11 horas da noite o hormônio de crescimento, que são
que é um hormônio GH, né, que é um hormônio reparador, ele não pode, para você ter um máximo de reparação, você não pode fazer com que ele se encontre com a insulina. A insulina já tem as ilhotas de Langerhans que produzem, a insulina já tem que estar descansando. Inclusive, você ter esse tipo de conduta e associar com ferramentas como essas, né? Eu tô associando, né? Aí, a laranja-moro, com semente de uva, com picolinato, com inositol, acaba trazendo aí uma regulação, uma melhor resposta, um melhor aproveitamento da insulina. Então, você não sobrecarrega as suas ilhotas e Langerhans, né? Então, mas aqui para trazer mesmo esse destaque aí na importância, né? Que vale lembrar de estar se associando de uma maneira racional, né? Isso é muito importante, né? Olha, eu tenho tais ferramentas, vou fazer uma lista, a gente vê isso muito em muitas fórmulas magistrais, né? Eu tive um resultado com essa matéria-prima, tive um resultado com essa daqui também, com a outra e tal. Junta tudo e faz uma preparação. A gente tem aquela questão da interação, né? Que não é considerada. Então, a gente tem a interação na formulação, o risco de ter uma interação na formulação, e o risco de ter um problema de interação em vivo, né? Na hora que a pessoa já administrou a preparação, o que vai acontecer no trato gastrointestinal, se até chegar lá no sítio de ação, vai realmente surtir o efeito. Então, isso é uma coisa muito importante também, viu? A racionalidade das preparações. De forma simples, é o que acontece. Quando a gente come, principalmente alimentos, os carboidratos, que são as farinhas, as massas, o macarrão, tudo isso que tem carboidrato. Mesmo doce, né? O próprio doce. Quando você come, o teu corpo ele vai liberar glicose, né? Ele vai, na verdade, a glicose vai para o teu sangue. E ali o corpo libera a insulina. A insulina, ela vai ajudar a carregar essa glicose para dentro das células, que é o que vai gerar energia. Pô, é bacana, vai gerar energia. Só que, em excesso, ela vai se converter e gerar o quê? Gordura. E ali vai acumular aquele excesso de gordura que, no primeiro momento, vai para a região abdominal, mas com o excesso vai para espalhar para o corpo inteiro. Então, mulheres, principalmente, região da coxa, região do braço, região do glúteo, onde mais essa gordura vai se acumular. No caso do homem, principalmente na região abdominal. Com o tempo e o excesso, né, do uso desses alimentos ricos em carboidratos, em uma quantidade grande, sem que você pratique atividade física, sem que você tenha nada associado, você vai ter todos os problemas, porque vai ter uma sobrecarga no teu corpo. Então imagina, você está inundando o teu corpo o tempo inteiro de uma substância que é importante para o corpo, só que em excesso vai te fazer mal. Então você vai inundar o teu corpo o tempo inteiro. A médio e longo prazo, o que vai causar? E aí, esse excesso de peso vai te levar a todos os outros danos em todos os órgãos dentro do teu corpo. E o tratamento, muitas vezes, a gente vai tratar, né, uma gastrite. E aí você trata com um medicamento alopático, quem não usa uma fitoterapia, uma alternativa mais natural, você pode ter comprometimento intestinal. Sim. Porque você impede ali a liberação de ácidos, o alimento começa a chegar íntegro no seu intestino, e aí você tem problemas intestinais. Aí você pega e toma o quê? Um laxante. Porque você está com problema para ir no banheiro. Aí esse laxante vai causar um comprometimento na absorção de nutrientes, porque o alimento vai causar uma permeabilidade no intestino, o alimento vai embora e você não absorve os nutrientes necessários. Aí começa a ter falta de vitamina, começa a ter queda de cabelo. Olha o ciclo. Né? É um ciclo que a gente entra. Esse ciclo que a gente fala aqui com você, como sair desse ciclo? Como sair desse ciclo de doença levando a mais doença, eu uso um medicamento que leva a outra doença, e você entra realmente num ciclo que parece que não tem fim. Exatamente. Porque você vai a um médico, um gastro, e você fala, não, agora eu vou tratar o meu estômago porque eu não aguento mais de dor no estômago. Só que esse medicamento, muitas vezes como efeito colateral, ele te causa um outro problema. Exato. É para usar de forma pontual, mas tratar a origem. Porque quando a gente não trata a origem, a gente entra realmente nesse ciclo tão comprometedor que mulheres, homens, acima de 40 anos, com diversas patologias. E aí você vai aonde? No psiquiatra, porque você não está aguentando, né, a atenção e todos os problemas. E aí o medicamento também vai ter os seus efeitos, quando a origem do problema não está sendo olhada, né? Não tem o olhar. Olha, a gente resolve isso com diversos suplementos, né? Eu costumo falar que tem 4 suplementos ali que são primordiais, são essenciais ali. Antes de você falar esses 4 suplementos, é importante a gente ter um olhar um pouco mais clínico.
E aí a gente tem essas 4 ferramentas, conte mais. Então, inclusive são ferramentas de fácil acesso, mas se a gente pensar em questões relacionadas à qualidade desses produtos, a gente tem que avaliar muito bem, né? Da onde que a gente vai estar fazendo a aquisição, né? Quem está por trás, né, desses suplementos. Primeiramente, o ômega 3, tá? Inclusive, o ômega 3 agora está sendo muito polêmico, dizendo que causa AVC, né? O EPA e o DHA. Causa AVC? Foi uma publicação Saiu? que saiu agora. Inclusive, até alguns médicos estão se posicionando em relação a isso. Isso está totalmente, diretamente ligado às quantidades e à maneira como isso daí é administrado. Então, se você tem um ensaio, coloque-se no lugar de um pesquisador, você tem um ensaio para realizar. Você vai utilizar doses pequenas? Você vai utilizar doses terapêuticas? Não, você vai utilizar doses agressivas, porque daí você já vai aproveitar, já vai ver a questão da toxicidade. Então, houve esse problema aí relacionado à interpretação, tá? Porque as doses que são recomendadas, inclusive aquelas doses que já foram avaliadas em relação à segurança e eficácia já pelas autarquias sanitárias, estão longe, né? Essas doses estão muito longe de causar problema de AVC. E o ômega 3 é um dos suplementos mais pesquisados, com Sim, mais, né, sim. com Então, mais indicações. são publicados esses artigos polêmicos, mas assim, né, soltam a notícia sem explicar como o estudo foi realizado, qual tipo de parâmetro foi realizado, as doses envolvidas, tá? E O muitas ômega 3 é importantíssimo, a gente não produz o ômega 3, a gente precisa de ômega 3. Então, pele, cabelo, muda totalmente mediante o uso do ômega 3. Comportamento, então tá ligado ao comportamento, utilizado até para quem tem entender DH, enfim. E é importante a gente entender quando a gente vai fazer, quando vai desenvolver um produto, vai fazer o teste, né, tem toda essa regulamentação que é feita com os órgãos regulamentadores. Você muitas vezes pega um grupo de pessoas que você não tem uma equidade nesse grupo, ou seja, você Exatamente, pega um também as grupo, variações. será que esse grupo pratica atividade física? Porque às vezes você pega um grupo que já é fumante. É Exato. óbvio que o risco desse grupo Também que você tem essas pesquisou, variações você vai ter um individuais. risco muito maior. Será Sim. que o grupo que você pegou é um grupo que efetivamente ele está no espectro da maior quantidade da população ou não? É um grupo específico ali de uma região Exatamente. específica. Então, todos esses testes que são realizados, mas eu acho que nada melhor do que a análise clínica, né? Porque que os antepassados, Rogério, os nossos avós, a sua avó, eles não faziam testes bioquímicos de equivalência para avaliar a toxicidade. E quais eram as ferramentas de tratamento de doenças e de prevenção? Eram os tratamentos naturais. Claro que hoje tem tecnologia, hoje você consegue isolar, hoje você consegue isolar uma molécula, hoje você tem ferramentas muito robustas para melhorar a eficiência e a eficácia sem efeitos colaterais. Mas antigamente não se tinha teste de toxicidade, né? O uso tradicional ele é considerado como fonte de base científica, porque são coisas que já vêm sendo utilizadas há séculos. Então, se você tem a segurança de algo que já está sendo utilizado há séculos, dentro da própria medicina tradicional chinesa, dentro da própria medicina tradicional europeia, que traz a herança das pastorais, aqui dentro do Brasil, que a gente tem a cultura quilombola, indígena, né? Ribeirinha, né, que também traz essa tradição, então tem fundamentação científica, né? Então existem bancos de dados em cima dessas práticas que a gente resgata, muito conhecimento. Então é algo, eu costumo dizer que esse que é o maior acervo que nós temos aqui dentro das diversas populações que nós temos aqui dentro do Brasil, que para trazer aí, para ser resgatado para dentro aí da promoção de saúde. Então, inclusive o ômega 3, né, muito consagrado aí na questão de problemas cardiovasculares, né, a prevenção de cardiovasculares. O outro é o magnésio. Por que magnésio? Porque não tem no solo, então a gente supostamente está ingerindo um alimento que seria fonte de magnésio, não tem magnésio. O outro... Qual que é o benefício do magnésio? O benefício do magnésio traz benefícios aí para diversos sistemas, né, osso articular, imunidade, para sistema nervoso central, cardiovascular. Ele é essencial, né, para controlar ali
que a gente chama de controle iônico, né? Controle ali um processo químico que a gente tem, celular, né? Que vai, por exemplo, influenciar na parte de estarmos mais agitados ou mais tranquilos, a nossa pressão está mais alta, mais baixa, é essencial. O outro é a vitamina D, né? Comercializada como vitamina D3, né? Porque apesar de nós estarmos aí num país cheio de sol, as pessoas não têm a frequência de estar tomando o sol da maneira correta e as pessoas gostam de tomar muito banho. Você sabia que o sebo, né, ele é eliminado com excesso de banho e a gente não consegue fixar a A vitamina vitamina. D. E as doses, né, dependendo aí, né, muitas vezes a gente não consegue através da alimentação. Então, pelo que a gente vê em estudos que a gente realiza, estudos laboratoriais, a maioria da população está com os níveis baixos de vitamina D. E outro é um conjunto de vitaminas, que são as vitaminas do complexo B, né? E também as pessoas sofrem exatamente com problemas de má alimentação, inclusive muitos problemas capilares, Sim, falta de até, vitamina né? D. Principalmente aí Vitamina açúcar B e a própria proteínico, vitamina D também, né? Porque ela vitamina faz D. parte do processo de produção do fio capilar. Sim, Então, se sim. você não tem essas duas vitaminas são importantíssimas. Isso, então, juntando lá com substâncias sulfuradas, né? Com silício, né? Que também é importantíssimo, né? Com os cabelos, né? Enfim. E até os antioxidantes, né? Que é uma coisa interessante que se observou no estudo, que mesmo, por exemplo, no caso da população masculina, que tem problema de queda de cabelo, de calvície, né? Da alopécia hormonal, observou-se que quando você utiliza uma quantidade adequada de antioxidantes, por exemplo, que a gente vê aí, vitamina C associada à cerola, por exemplo, que é um sinérgico, né, antioxidante, mesmo com essa questão de desequilíbrio hormonal, corrige-se a questão da queda de cabelo por conta dessa questão de estar presente ali a vitamina C, que é muito importante, né, para a produção do fio Sim. capilar, né, com antioxidantes, né? Então, Inclusive, nós isso fizemos uma influencia muito, associação. né? Nós fizemos uma associação, uma cápsula que nós associamos várias vitaminas Ah, então, para que a pessoa tenha realmente essa reposição. O que sim. acontece é que muitas vezes a absorção, o que a gente Ah, percebe hoje é sim, que a absorção está muito comprometida. Então a pessoa sim, ela consome, ela suplementa, e a carência também de vitaminas dela é tão alta que essas vitaminas sim, vão para outras funções dentro do corpo, de sim, tão carente que é de vitamina, e muitas exato. vezes não chega até o cabelo. Não tinha Ou outra... ela tem uma dificuldade de absorção. Então, ela tem um intestino extremamente permeável, ou seja, se alimenta super mal, o intestino não funciona bem, ou é muito preso, ou é muito solto, e aí ela tem uma dificuldade de absorção de E nutrientes. por falar em problemas de controle de peso corporal, né? Importantíssima a questão do controle da microbiota, né? Não é somente para promover uma motilidade, uma melhor motilidade intestinal, né? Mas para você garantir que estejam bactérias ali que vão contribuir na promoção de saúde, inclusive, né? No Não. próprio metabolismo ali de carboidratos e lipídios, né? Que É, são tão importantes aí para a questão do controle do peso corporal, né? Principalmente as bactérias gram-negativas, que são prejudiciais, você afastar, né? Então, a importância aí da ingestão de frutas, legumes, verduras, né? Que são fontes desses prebióticos, né? Que são os alimentos da microbiota intestinal saudável, né? o que acontece dentro do nosso, na verdade, não só no intestino, como na pele, no couro cabeludo, nós somos recobertos de bactérias e de fungos. E Exato. muitas vezes, se não ocorre o equilíbrio desses fungos, que fazem parte, né, do nosso corpo, se você não tem o equilíbrio, você pode ter algumas doenças associadas. O intestino, você tem dois tipos, né, de bactérias, as positivas e negativas. Quando você tem um excesso dessas gram-negativas, eu passei por um processo desse que eu não tinha noção e consciência, e somente um nutricionista identificou isso. O excesso de verduras, por exemplo, no meu caso, me fazia mal, porque ele aumentava as bactérias gram-negativas. E no Sim. contrário de melhorar a minha função intestinal, piorava. Uhum. Então, eu ia ao gastro e o gastro falava: você tem que comer mais verduras, mais alimentos integrais, você tem que comer mais folhas verdes. E cada vez que eu comia, eu piorava o meu quadro. Então, olha a importância da gente ter conhecimento. Se Sim. a gente tem um corpo, né, um intestino que ali tem muitas bactérias, gram-positivas, negativas, será que elas estão em equilíbrio? Será que não? Quem são os alimentos que são
alimentos dessas bactérias, porque essas Sim, bactérias vão se alimentar. Quem são os lipídios? As gorduras. Hoje, muitos alimentos que nós consumimos são riquíssimos em gordura, né? Então, exato. acho que hoje, principalmente Ultraprocessados, né? processados, É, têm um consumo muito grande de gordura. Então, essas bactérias estão ali, elas se alimentam de quê? Da gordura. A gordura chegou, elas fazem a festa, vira uma festa dentro do teu intestino de sim, bactérias que vão te fazer muito mal, vão aumentar a permeabilidade, ou seja, seu intestino vai ficar todo furadinho. E todo é, furadinho vai começar a entrar um monte de coisa ruim para uma dentro do teu coisa ruim. corpo. E essas coisas ruins vão desencadear outros problemas, né? Os Todas as problemas, células ali de inclusive defesa, inflamação, né? inclusive a própria inflamação. Então, quando a gente fala, né, do próprio processo de emagrecimento ou da queda de cabelo, ele começa pela boca, né? Então, eu sempre Exato. falo assim, olha, as escolhas dos alimentos que a gente faz, que a gente vai ingerir e vai ter toda uma consequência. O Sim, Rogério falou aqui dos 4 principais suplementos que a gente precisa, né, ter na nossa conduta diária, que a gente não consegue através, o nosso próprio corpo não produz, então a gente precisa de forma endógena colocar para dentro, então é importante. E existe hoje, né, Rogério, as dosagens que são comercializadas, elas são dosagens seguras, né? Então, sim. né, claro que o ideal seria você procurar um médico, um nutricionista, mas se a gente fala com alguém aqui que não tem essa possibilidade, se ela vai em uma loja de naturais, se ela vai em uma farmácia, qual que é a dosagem segura, por exemplo, do ômega 3? Já houve uma orientação no desenvolvimento e no e na permissão de que aquele produto estivesse chegando até o produto, principalmente se ele está classificado aí como suplemento alimentar. Hoje, felizmente, tá, existe esse cuidado muito grande aí Então, por aquela conta disso. dosagem já é segura. Se tem ali 2 Sim, cápsulas de ômega 3 por dia, pode consumir que ela é segura. sim. Inclusive, eu gostaria de falar muito também de uma planta que eu adoro, né, que inclusive está também aí com um enraizamento, né, do uso tradicional, né, principalmente pelos indígenas da região amazônica, que é o guaraná, né, que está diretamente relacionado aí à longevidade, né, uma melhor imunidade e uma maior longevidade. Que o guaraná, inclusive, né, ele pode ser potencializado ao ser associado aí com a cafeína, mas o guaraná por si só, ele tem diversos constituintes ali que trazem diversos benefícios, né, que a gente chama de adaptógeno. Então, ele tem ali substâncias assim, como o chá verde, né? Inclusive, vale aí a persistência do público, né? Que não tem cultura de usar chás, né? Começar a utilizar chás que, inclusive, trazem também esses prebióticos, né? A Maria está trazendo prebiótico, que é uma coisa importante de lembrar, né? Também relacionada à alimentação, a importância de você estar diversificando, estar balanceando os nutrientes, né? Então, se você está acostumado, você acha que você está comendo alface com tomate e cebola, tá ótimo, eu vou comer isso. Não, você tem que É. utilizar beterraba ralada, tem que utilizar até algumas frutas ali no meio da salada. Então, essa diversidade, essa diversificação de ingredientes é muito importante. E aí, voltando para o Guaraná ele tem, inclusive, o que a gente chama de efeito entourage, né? Que é um efeito da combinação dos constituintes ali, trazendo, na verdade, não somente o estímulo. É lógico, né, que a pessoa já tem mais ou menos ali uma sensibilidade quanto até onde ela tem que ir, né? E a gente toma cuidado, né, quando a gente desenvolve alguma preparação, de estar trabalhando com doses seguras, né? E isso daí a gente já tem tudo uma orientação. Então tem a orientação do próprio profissional, a orientação da própria autarquia e tem a liberdade do profissional ali, se ele achar adequado, ele estar mexendo naquelas doses que estão recomendadas. Então, é que a gente faz uma observação, né? Ou conforme a Isso, orientação do médico. profissional, né? Eu lembro quando eu te conheci, você tinha uma pesquisa muito grande com o pé de galinha, Ah, com sim. os benefícios do pé de galinha, e tem Vira muita e gente aí mexe. que consome. Você gosta de pé de galinha? Não gosta de pé de galinha? Agora você vai Sim. saber os benefícios do pé de galinha para a saúde, Rogério. Então, o pé de galinha, ele é fonte ali de diversos peptídeos, né? Então, também é outra coisa que tem muito a ver com a preparação, né? Então, o que que acontece? Aqueles peptídeos, tem peptídeos que são derivados, né? Que são, que formam, né?
são constituintes de diversos tipos de colágeno que a gente tem no nosso corpo, né? Então, da mesma maneira como a gente fragmenta, na hora que ele entra na célula, a célula consegue trabalhar e fazer com que aquilo lá sirva de matéria-prima para reconstruir diversos tecidos, né? Por exemplo, bom, temos aí, vamos falar que 70%, 80% aí dos tecidos aí constituídos no nosso corpo aí tem um tipo de colágeno ou outro aí, né? Então, manter-se mais jovem, pé de galinha. E a Pé de galinha vai te deixar mais jovem. sim, Joelho tá doendo? Pé de galinha, Pé de porque ali galinha. precisa de colágeno também. Problemas articulares, articulares, a gente sente. de movimento em si, do próprio envelhecimento, o próprio pé de galinha. Muitas vezes a pessoa não consegue ou não gosta, ou então tem dificuldade, né, de preparar, porque eu lembro que você tinha uma preparação, uma geleia, você ensinava a fazer uma geleia com pé de galinha, né? Sim, então você cozinha o pé de galinha ali, uma quantidade de pé de galinha que é de fácil acesso, barato, e que como derivado você consumia, se eu não me engano, era uma colher por dia daquele pé de galinha? Aquele produto, aquela receita eu passava de 1 a 2 vezes por dia, né? Inclusive é um produto aí que eu estou tentando transformar como um ingrediente para suplementos, né? Se não, existe uma certa dificuldade, né? Porque para a gente conseguir trabalhar com a dose que nós intencionamos, por exemplo, um produto encapsulado, existe uma certa complicação aí. Então, tem que introduzir dentro ali de uma universidade, continuar com os estudos. Agora, quantidades maiores, né, que são aquelas propostas, né, ali por essa sopa, por esse caldo, por essa geleia, né, existe uma tranquilidade bem maior aí no uso. E aí o uso é contínuo, tem que usar todo dia? Uso contínuo. Aliás, não somente o pé da galinha, né? Pela própria medicina tradicional chinesa, né? Eles usam muito os pés do porco também, né? Que pode colocar aí num feijão, né? Tem aí uma tradicional, aí, a geleia de mocotó também, né? O mocotó que faz parte da culinária aí, tradicional aí, nordestina. O escabeche de sardinha, né? Então, o que é importante lembrar? É importante que a gente resgate essa cultura que hoje em dia a gente come muito filezinho, né? Filezinho de frango, filezinho de peixe, filezinho. Sair um pouco desse negócio de filé, né? Comer a bistequinha, comer o peixe com uma tainha, uma sardinha feita no forno. Diversificar um pouco mais. Como o próprio chinês. O chinês, ele diversifica, né? Uma diversificação ali, né? Uma diversidade ali muito grande, né, na alimentação. E você vê lá um senhor lá de mais de 90 anos lá se movimentando lá na pracinha, fazendo tai chi, fazendo aquela mobilidade. Então, lógico, também tem a questão, né, de vencer a sarcopenia e tal. Então, junta, tudo, nada acontece por um motivo só, né? Um conjunto de fatores. E esses peptídeos que fazem parte aí dessa culinária mais tradicional, né, que a gente percebia, né? Que antigamente a gente comia rabada, galinhada, né? Faz uma grande diferença em nossas vidas, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que você estava falando, com a questão dos ultraprocessados. A gente não precisa deixar de comer ultraprocessado. Às vezes é uma coisa que a gente quer, hoje eu mereço, hoje eu quero, enfim, né? E tem que ser uma coisa esporádica, que a questão também que a gente estava falando da microbiota, que muitos deles têm tantos conservantes que acaba impossibilitando a gente ter uma microbiota saudável. Aliás, a gente muitas vezes deixa de ter qualquer tipo de microbiota, né? Aqueles alimentos, né? A pessoa colocou lá um hambúrguer, colocou enfim, né? Lógico que tem diversas maneiras de ser feito aquele alimento. E ele não estragou, né? Então, assim, tem muitos alimentos que a gente tem que tomar cuidado. A gente está incluindo isso no nosso dia a dia, fazer com que sejam coisas mais esporádicas, assim como esse tipo de os filés, né? Seria já um raciocínio contrário. A gente está incluindo coisas mais saudáveis aí para a gente poder ter esses peptídeos aí no nosso dia a dia. Vamos fazer o nosso bate-bola. Eu vou te falar uma patologia, uma doença, alguma coisa, e você vai me dar uma opção de tratamento de forma natural. E aí, se a pessoa quiser aprofundar, depois ela vai entrar nas nossas redes sociais, vai pedir a receita lá, como ela pode tratar efetivamente. Quando a gente fala de gastrite, o açatonga, problemas intestinais, intestino preso, psyllium, né? Fontes de fibras em geral, gengibre. Problemas nas articulações. Problemas nas articulações, algas calcárias,
sucupira, cúrcuma, né? Curcumina, né? Gengibre. Avanço da idade, problemas de demência, esquecimento, todos os Ah, problemas relacionados à parte mental. curcumina, semente de uva, guaraná, ginseng, feno-grego, maca peruana, Aumentar a metabolização, aumentar a queima de gordura. uva, vitis vinífera, né? De uma maneira geral, laranja-moro, guaraná, chá verde, Problemas na respiração, asma, bronquite, rinite, sinusite. alecrim, gengibre, alho, cebola, inclusive cebola com casca. Problemas no fígado, Problema do fígado também é semente de uva, quebra-pedra, zedoária, dente de leão, alcachofra. de forma geral, nós podemos associar vários suplementos ou não é indicado? Sim, o que é importante é que eles estejam ali numa proposta de uma alimentação balanceada e diversificada, ou seja, a maneira mais segura, salve alguma situação ali em que haja uma orientação, mas assim, na dúvida, estar sem preferência, estar utilizando logo após as refeições. No caso do picolinato de cromo, eu como profissional da saúde, eu posso estar fazendo essa orientação. Se eu não for utilizar junto com qualquer outro medicamento que possa vir a ter interação ali dentro do trato gastrointestinal, né, ali quando ser ingerido ao mesmo tempo, né, por exemplo, eu quero ingerir uma cápsula de antibiótico junto com picolinato, pode dar problema. Então, eu vou adotar ali, dar um Entendeu? intervalo de 2 a 3 horas, mas Perfeito. um picolinato de cromo, o melhor momento é 30 a 60 minutos antes das principais refeições e pode ser somente picolinato de cromo junto ali, já com uma proposta de uma formulação que ele seja veiculada. De forma geral, o que nós aprendemos hoje? Todos os suplementos são extremamente importantes para a nossa saúde, mas nada disso vai funcionar se você não entender que você precisa agregar outras funções aí, cuidar mais da sua alimentação, atividade física, fazer exames com frequência, porque tem muita gente que fala que não tem nada, mas também não vai ao médico, então realmente não vai ter nada porque não foi identificado. Então é importante você Exatamente. cuidar da tua saúde, fazer os exames de prevenção, dormir melhor, cuidar da tua saúde mental. Doutor Rogério, muito obrigada por compartilhar conhecimento, essa sabedoria que você tem diante dos suplementos, da fitoterapia, e que possamos nos encontrar em outros momentos, temos muitos projetos. Sim, Muito com obrigada por certeza. compartilhar esse seu conhecimento. Eu agradeço a oportunidade, inclusive é um trabalho que eu faço de uma maneira incansável, né? Essa questão de estar ajudando as pessoas no uso aí das ferramentas, né, que Deus nos presenteou, né, que são os produtos naturais. Fale suas redes sociais. Hoje você tem um laboratório, então hoje você produz também Sim, fitoterápicos. sim, Fale as suas redes sociais e como a gente faz para te encontrar, tirar alguma dúvida. Se você ficou com alguma dúvida sobre exatamente. esse episódio, pode falar diretamente com o Dr. Rogério. Eu tenho publicado, né, alguns vídeos, né, trazendo essas orientações, né, pontuando algumas dessas orientações aqui, e tem sempre coisa nova aí aparecendo. Hoje eu estou como o Dr. Rogério da Silva Veiga no Instagram, no Facebook estou como Rogério da Silva Veiga, né? É só no Instagram que eu estou como Dr. Rogério da Silva Veiga, nas outras eu estou como Rogério da Silva Veiga, né? TikTok, YouTube. Então, se você quiser, né, tirar alguma dúvida sobre o conteúdo que nós falamos hoje, vá direto às plataformas pessoais do Dr. Rogério e tire suas dúvidas. Muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigado por acompanhar a Natumaster e todo esse trabalho. Espero que possamos aí, através desse conhecimento, ajudar um pouco a melhorar a tua qualidade de vida, a sua saúde e seu bem-estar. Até breve.